Veja bem, minha gente, existem muitas situações que no momento em que a gente vai ajudar alguém, a gente acaba se prejudicando. Então, o primeiro aspecto que a gente precisa ter diante de nós é aquilo que a gente chama de identidade. Eu preciso manter a minha identidade. É a mesma coisa de conversar com uma pessoa de outra religião. Se você não conhece bem a sua religião, você corre o risco de perder-se na conversa. Uma das características de quem conhece bem a religião que tem é não brigar com os outros, porque conhece bem a sua identidade. Toda vez que nós queremos ajudar alguém, nós precisamos estar firmados na nossa identidade. Porque na identidade há um princípio muito interessante que nós não podemos esquecer. Quando eu estou dizendo o que eu sou, eu estou dizendo também o que eu não sou. Quando eu estou dizendo o que eu posso, eu também estou dizendo o que eu não posso. Identidade é isso, é você não só dizer o que você é, mas também dizer o que você não é, e também dizer o que você pode e dizer o que você também não pode. Quando a gente vai ajudar alguém, quando a gente se perde, por que a gente se perde? Porque a gente quer ser o que a gente não é e fazer o que a gente não pode. As angústias nascem no momento em que nós queremos ser o outro, no momento em que nós queremos tomar a decisão pelo outro, no momento em que nós queremos viver pelo outro. Aí é claro, nós vamos ficar decepcionados, porque o outro muitas vezes não está nem um pouco preocupado com o que nós estamos pensando para ele, ou com o que nós estamos querendo para ele. Uma bonita forma que a gente tem de ajudar é primeiramente a gente mantendo a devida distância. O seu problema não é meu, deixe isso claro para ele. Nós queremos ajudar, mas o seu problema não é meu, o seu problema é seu antes de qualquer coisa. E nós só vamos interferir no seu processo no momento em que você quiser que a gente interfira. Muitas vezes, minha gente, as pessoas não mudam do nosso lado, é porque a gente insiste demais com elas. Para de insistir para você ver. Deixe que a pessoa chegue à conclusão por ela mesma. O máximo que você pode fazer é alertar. Não é justo que uma família inteira se destrua porque uma pessoa está desorganizada ali dentro. Se ela está desorganizada, a desorganização dela tem que chegar a incomodá-la. É aquilo que a gente chama de saturação. Existem situações que se a pessoa não chega à saturação, ela não vai querer mudança. E nós muitas vezes como família, Andréia, a gente peca muito uns contra os outros no momento em que a gente não segue a regra da identidade. O problema do seu irmão pode até lhe atingir, mas ele não é o seu problema. Tá certo, padre? Eu não posso, isso é muito bonito de dizer, venha viver na prática. Eu estou falando aquilo que eu vivo na minha prática também. Porque existem momentos que eu tenho que tomar distância dos problemas dos meus irmãos, dos problemas dos que estão do meu lado, porque senão eu não vivo a minha vida e eu não tenho condições de ajudá-lo. É o que está acontecendo com você. Se você já está se deprimindo por causa do problema do seu irmão, é porque você já perdeu a identidade, minha filha. Tome distância. Tome a distância necessária para que a sua ajuda seja eficaz. Caso contrário, você vira um problema a mais dentro de casa. Nós não podemos fazer isso. Às vezes nós vivemos essa ilusão de porque nós moramos na mesma casa, o problema do outro é de todo mundo. E não pode ser assim. Nós precisamos descobrir um jeito de colocar a pessoa na responsabilidade da vida dela, minha gente, senão ela não vai crescer nunca. Muitas vezes as pessoas permanecem imaturas do nosso lado, é porque a gente não deixa ela viver o problema dela. A gente quer viver, nós queremos assumir o problema dela. E geralmente quem sofre mais é quem tem mais maturidade. Pode observar. Aquela pessoa que é mais centrada, aquela pessoa que ela é mais equilibrada, ela tende a sofrer e absorver o problema de todo mundo. Só que não pode ser assim, senão você vai continuar infantilizando seus irmãos. Um jeito que a gente tem de ajudar a pessoa a resolver o problema dela é você fingir que você não está vendo mais. Daqui a pouco ela está percebendo que ela está sozinha, e no momento em que ela percebe que ela está só, ela vai buscar ajuda. Outro dia isso aconteceu. Uma senhora veio falar para mim: padre, meu filho está perdido na droga, eu não sei mais o que fazer, eu já tentei de tudo, eu já bati, eu já gritei, eu já internei. Eu falei assim: para de falar na droga. Para de perguntar para ele se ele está fumando, para de ficar procurando nas gavetas dele. Comece a conviver naturalmente com seu filho, comece a buscar um pouco mais a sua relação com seu marido, comece a dar atenção aos seus outros filhos, porque você esqueceu que você tem outros filhos.
Você está apenas vigiando o problema do seu filho, porque nem resolver você pode. Olha para o seu filho mais novo. Seu filho mais novo não tem mãe mais. Eu tive coragem de dizer isso para ela. Seu filho mais novo está órfão porque a mãe dele só sabe se preocupar com a maconha e a cocaína do mais velho. E o filho mais velho não estava nem aí para a preocupação da mãe dele. Ele estava querendo mais a fumar a droga dele, usar a droga dele. E ela, com muita dificuldade, minha gente, ela seguiu o meu conselho. Começou a ocupar-se mais dos outros filhos, começou a dar atenção aos outros filhos que ela não estava dando mais, buscou mais qualidade na relação dela com o marido, que estava péssima. Os dois não tinham outro assunto senão a droga do filho. Começaram a falar de outras coisas, começaram a sair juntos, começaram a sair para fazer alguma coisa juntos. De repente aquele menino, o que estava então paparicado demais com o problema dele, ele começou a perceber que ele perdeu a atenção, que ele deixou de ser o foco das atenções. Porque muitas vezes a droga é isso. A pessoa mantém a droga é porque ela sabe que ela está sendo o foco das atenções. Mesmo que seja ruim, o foco que ela está despertando, ela continua tendo a atenção de todo mundo. Naquele momento o rapaz começou a perceber que a família deixou de girar em torno dele e aquilo o incomodou. E foi tão interessante, minha gente, porque aquela família viveu o processo contrário. Antes todo mundo corria atrás do menino, do drogado. Depois começou a ser diferente. Ele começou a perceber que pai, mãe e filho estavam saindo para outros lugares, estavam saindo para jantar, e ele não participava de nada. Ele começou a solicitar isso. Por que vocês saem e não me chamam? Não, porque a gente sempre chamou, você nunca quis. Você sempre teve os seus compromissos, você sempre teve sua vida, mas o dia que você quiser, você pode vir conosco. Você será sempre nosso convidado. Aquilo aproximou o menino do pai. O menino começou a se interessar um pouco mais com o pai, com as coisas do pai, porque percebeu que aquela solidão não estava sendo boa. Porque quando ele está na droga, ele queria continuar tendo a atenção da família do mesmo jeito, e era tudo isso que eles estavam fazendo. Ao invés de ajudar o rapaz, eles estavam piorando a situação, porque quanto mais gritavam na cabeça dele, quanto mais tentavam mudar o menino à força, maior era a rebeldia em querer continuar na droga. Ele ainda não deixou de usar a droga, mas diminuiu muito, porque isso é dependência, isso precisa de tratamento, e já está sinalizando para a possibilidade de se internar ele mesmo, para livrar-se dos vícios. Você faz tudo o que você pode, mas o que você não pode te angustiar. A gente só tem o direito de ficar com remorso daquilo que a gente poderia ter feito e não fez. Mas daquilo que a gente não poderia ter feito, isso nunca pode nos causar remorso, porque isso é uma insanidade, é uma burrice. Existem limites que nós não temos como ultrapassar. Eu não tenho como viver a vida do meu irmão, eu não tenho como fazer as escolhas por ele, o máximo que eu posso fazer é aconselhar. Você não tem como viver a vida do seu irmão. Se as escolhas dele foram erradas, ele tem que assumir isso agora. Ele tem que ser homem o suficiente para poder fazer a separação daquilo que ele precisa separar, a identificação daquilo que ele precisa identificar e mudar. Agora, se você continuar se envolvendo demais, mais do que pode, com o problema dele, você pode ter certeza que daqui a pouco você também perde a alegria da vida e você será mais uma necessitada no mundo de hoje. Você vai engrossar a fila dos que estão necessitados. Eu não acredito que seja uma boa opção, minha filha. Ajudar de um jeito certo. Fazer esse processo da identificação, da distinção. O que eu posso fazer e o que eu não posso. Sobre aquilo que você não pode, você não tem que sofrer. Em nome do amor a gente sequestra o outro, né? Coloca dentro do cercado, faz cativeiro, é assim mesmo. E a gente precisa quebrar esse poder do mal que tantas vezes nós socializamos, nós levamos até a vida do outro com os nossos comportamentos. A gente falava aqui anteriormente de que nós precisamos organizar o luto, de que nós temos que fazer alguma coisa por nós no momento em que a gente percebe que nós estamos mergulhados no momento de tristeza, de angústia, de ansiedade. E a gente tem aqui algumas pessoas que nos escrevem justamente para falar disso. A Margarete de Manhuaçu, Minas Gerais, ela diz que apesar de ser evangélica, ela acompanha o programa Direção Espiritual e que o nosso programa
a ajudou muito no momento em que ela precisava se recuperar a perda de uma filha. E que ela agradece muito também a Canção Nova por ter lhe amparado nesse momento. Eu acho muito interessante, gente, nós que viajamos pelo Brasil afora, quantas vezes nós encontramos pessoas justamente nos dando este testemunho. Pais que perderam filhos, que viveram este momento tão doloroso e que encontraram aqui na Canção Nova um amparo. A gente sabe que nós não temos uma resposta mágica para as dores, para os problemas que a gente enfrenta. Mas a gente acredita no poder que a palavra de Deus, pregada de maneira coerente, honesta, pode provocar dentro de nós. Então a gente fica muito feliz, Margarete. Não só pelo fato de você ter sido beneficiada pela Canção Nova, mas também por você, sendo evangélica, ter a coragem de nos dizer isso. Que o nosso veículo de comunicação fez bem ao seu coração. A gente se sente muito honrado toda vez que nós encontramos uma pessoa que teve a sua vida modificada para melhor por causa do trabalho que a gente realiza. A Maria Virgínia Pereira de Mozo, lá de São Paulo, capital, ela também deu um testemunho de superação em relação à morte da mãe. Ela disse que através do programa nós a ajudamos muito. Ela disse que achava que após a morte da mãe viveria uma depressão e não foi isso que aconteceu. O programa Direção Espiritual, a Canção Nova, ajudou muito nesse processo de superação. Que bom, Maria Virgínia. A gente fica muito feliz que nós tenhamos sido um instrumento de Deus na sua vida. Deus nos ajuda através de pessoas. Eu sempre gosto de frisar isso. A providência divina se manifesta na nossa vida através de realidades humanas. Por quê? Porque Deus não pode estar no mundo dispensando aqueles que são humanos e que estão conscientes do poder que nós trazemos dentro de nós. Essa é a força do cristianismo. Deus age quando e como quer, mas Ele prefere agir através de nós. Muitos milagres deixam de acontecer no mundo porque nós cruzamos os nossos braços, nós deixamos de fazer a nossa parte. Sim, Maria Virgínia, no momento em que nós perdemos alguém, nós precisamos de mais de amigos ao nosso lado. Nós precisamos de braços que nos sustentem. Nós precisamos de olhares que nos olhem, que nos encorajem. Nós precisamos de pessoas que nos digam a palavra certa. E é assim que nós acreditamos. Todos nós aqui da Canção Nova carregamos diariamente no nosso coração essa responsabilidade. E com muita alegria, viu? Não é uma responsabilidade que nos entristece, nem tampouco nos amedronta. Ela nos encoraja e nos responsabiliza diariamente para que a gente não saia do caminho. É muito bom quando a gente fica sabendo que nós participamos do processo de superação de uma pessoa. A Suzana Souza é muito grata a nós, porque ela diz que através do programa Direção Espiritual, ela sentiu o seu coração ser confortado no momento de luto. E ela se tornou seguidora a partir disso. A Silvana Aparecida, lá de Santa Maria, Rio Grande do Sul. O nosso abraço ao povo de Santa Maria, de maneira muito especial aos pais daqueles jovens e adolescentes que perderam a sua vida dentro daquele acidente terrível, daquele incêndio naquela boate, onde tantos jovens perderam a sua vida. A gente sabe que é muito doloroso viver um processo como este. A gente dar passo na direção de um futuro, sabendo que nós sepultamos um filho. É uma dor que não tem nome. E a gente acredita que em Santa Maria esse processo tenha sido extremamente doloroso. E tem sido muito doloroso para muitos pais. Nós queremos demonstrar, mais uma vez, porque às vezes, porque já passou o tempo para nós. Tantas notícias já vieram tomar conta dos nossos noticiários. A gente ficou sabendo a gente viu muitas vezes a repetição da notícia, do incêndio naquela Boate Kiss, das pessoas que foram mortas.
Passou. Tantas outras tragédias aconteceram, tantas outras notícias ganharam o centro dos nossos meios de comunicação. Minha gente, mas para nós isso aconteceu. Para aqueles pais que precisam lidar diariamente com essa triste realidade de não terem mais os seus filhos dentro de casa, essa notícia não passou ainda. Então nós nos unimos a todos estes pais, todos os irmãos, os amigos que perderam os seus entes queridos nesse trágico acontecimento. A Maria da Graça Ferreira, de São Paulo, de Taubaté, da minha terra, minha querida Taubaté, ela diz assim: Padre, a partir daquilo que o senhor falou no programa Direção Espiritual, sobre deletar tudo aquilo que não nos beneficia, e que isso só traz indiferença, frieza e afastamento, eu comecei a ser uma pessoa melhor. Comecei a ser mais feliz, frequentar a academia, a igreja, visitar os doentes, ajudar na minha igreja, procurando seguir os passos de Jesus, que são os caminhos de fé, verdade e vida. Obrigado, Padre, por ter sido uma luz na minha vida. Todas as quartas espero uma palavra de fé, de amor, de vida, de alegria, que é o que o Senhor tem trazido para todos nós. Seja sempre esse sacerdote do povo. Muito obrigado, Maria da Graça. É nossa, como dizia aqui anteriormente, é nossa satisfação saber que a gente participou de maneira eficaz, que Deus pôde contar com a gente para agir na vida de seu povo. Essa é a verdadeira encarnação do cristianismo em nós. Se em Maria o Verbo se encarna, e o Verbo é Jesus, e que com o seu título, por ser Ele o nosso Salvador, nós o chamamos de Jesus Cristo, que é o Salvador da nossa vida, e que após a sua morte e ressurreição, Ele continua no mundo, colocando-nos nessa oportunidade muito feliz de sermos os legítimos representantes de sua presença. O cristão que leva a sério o seu cristianismo encarna a oportunidade de ser Jesus de novo, de oferecer ao outro, cada vez mais, a partir da consciência que nós vamos tendo, de oferecer ao outro uma consciência cristã, um jeito cristão, uma palavra cristã, porque é isso que o mundo precisa. Ele precisa de conhecer Jesus através das nossas atitudes. Nós que nos dizemos cristãos, nós precisamos ter a consciência de que o ateísmo é gerado quando nós negligenciamos a oportunidade de oferecer ao mundo o Cristo que nos habita. O Verbo encarnado, isso é, Jesus, porque Cristo já é um título atribuído, Jesus viveu na sua história todo o processo humano. Isto é, poderíamos dizer, Jesus sendo Deus, ele andou mais cedo do que as outras crianças? Será que ele foi privilegiado em ter alguns dons especiais, por exemplo, em poder ficar de pé antes da hora? Não. Jesus viveu e cumpriu todos os passos que o ser humano precisa viver, porque senão Deus estaria violando esta liberdade, né? Ou não estaria cumprindo na totalidade o mistério da encarnação. A gente diz que a única coisa que Jesus não experimentou da humanidade foi o pecado. Mas por quê? Porque ele foi um homem que viveu com retidão o tempo todo a experiência de ser quem ele era. É claro que ele não poderia experimentar a experiência do pecado original, porque ele veio para corrigir o pecado. Então, aí no paralelo da cristologia com a antropologia, na antropologia você tem a figura de Adão. Na cristologia você tem a figura de Jesus. Então, Jesus está para a humanidade para resolver o problema que Adão provocou. Mas veja bem, aí você poderia falar assim, então Jesus foi enviado ao mundo para resolver problema. Não. O mistério da encarnação aconteceria mesmo que não tivesse havido o pecado
na história da humanidade. Isso é muito bonito a gente compreender. Deus gostaria de experimentar a realidade humana e já estava, no prólogo de João você já vê que desde o início a presença do Verbo já está no processo da criação do mundo. E que depois o próprio Verbo viria experimentar a vida na terra. Então essa é a teologia. A cristologia explicitando que Jesus viveu todo o processo humano, inclusive o de morrer. E ao morrer, ele traz a realidade humana para uma nova realidade, que é a ressurreição. Que até então o pecado de Adão nos configurava para a morte. Ele nos jogava para a morte. O pecado de Adão colocou dentro de nós uma herança que você tem, mesmo que a gente não queira, mesmo que a gente queira tirar o nome dos testamentos agora, não tem como. Nós somos marcados pelo pecado original, pelo limite original, dê o nome que você quiser. De qualquer maneira, ao descer à mansão dos mortos, Jesus experimenta a totalidade dessa encarnação. Mas dali vem o novo sentido da morte, que é justamente a ressurreição, que é essa categoria nova que vai nos livrar da condenação da morte eterna. Não é verdade? Porque a partir do momento que Jesus ressuscita, e já que ele é humano, toda a humanidade cumpre com ele o destino que um dia Jesus, isso é, ele vive antes de todos nós aquilo que toda a humanidade vai viver. Ele ressuscita e nos coloca então agora nessa vocação de também sermos direcionados e chamados à eternidade, à vida de ressurreição. Que ela pode ser desdobrada o tempo todo na vida prática. Tem uma aqui que eu achei muito interessante. Ele falou assim: Padre Fábio, eu tenho frequentado a Igreja Católica, mas atualmente tenho tido muita dificuldade de participar da minha comunidade, pois eu esbarro o tempo todo na hipocrisia das pessoas. Eu vejo muita gente trabalhando, mas não pelo valor da evangelização, mas por vaidade, usando da igreja como lugar de projeção pessoal. E isso tem enfraquecido muito a minha fé. Gostaria que o senhor falasse sobre essa questão. A minha pergunta é: a nossa fé em Deus depende das pessoas? Meu Deus do céu. O que você acha, Vanilson? Depende ou não? Não depende, mas esbarra, né? Esse é o problema. Vamos fazer uma distinção. A fé é um dom que nós recebemos de Deus e que precisa ser desenvolvido à medida em que a gente vai vivendo. Por que precisa ser desenvolvido? Porque a fé que eu tenho no momento em que eu sou criança, ela não serve à medida em que que o meu desenvolvimento intelectual, né? À medida que eu vou ficando mais capacitado para questões mais amplas e abrangentes da realidade, eu preciso de ultrapassar esses limites da fé infantil. Então a fé é um processo humano que é dom de Deus na minha vida, que eu vou descobrindo e vivendo esse processo dela o tempo todo. Quando eu pergunto, né, a minha fé depende das pessoas? Depende, porque quando eu estou vivendo o meu processo de fé, eu tenho pessoas ao meu redor. Mas dizer que a fé depende não significa que ela está condicionada, não significa que eu vou deixar de acreditar por causa daquela pessoa. Isso se eu já tenho uma maturidade na fé, isso é, se eu já vivi o meu processo de fé e admiti esse crescimento. Se eu pude experimentar essa maturidade da fé, é natural que eu vá depender menos das pessoas. A fé imatura, ela vai depender mais. Quando eu estou num estágio de fé, eu preciso do testemunho dos outros. Quando eu estou lá, quando eu sou criança, quando eu sou adolescente, quando eu ainda não tenho uma fé muito consistente, eu vou precisar do testemunho das pessoas. À medida em que eu faço a minha experiência, que eu mergulho em Deus e faço por mim mesmo, essa experiência que vai me marcar e que vai me definir como um homem de fé, a minha dependência das realidades humanas, ela acaba sendo bem mais tranquila. Vai ficando menos pesado, vai pesando menos dentro do meu contexto humano a presença do outro. Mas ela ainda continua esbarrando nela, porque a fé é vivida também em comunidade. Quando você diz que você tem dificuldade de olhar para as pessoas que estão na sua comunidade, de interpretar
de viver, né, com elas essa partilha e de descobrir que às vezes elas fragilizam a sua fé, significa que você está também reconhecendo que a sua fé não está tão madura assim, que é bom você viver esse crivo. Não é nenhum problema você descobrir, a partir desse testemunho ruim das pessoas, que você ainda está precisando aumentar e viver com mais fecundidade a sua fé. Quantas vezes na minha vida eu reconheço isso? Olho para alguém que não está testemunhando do jeito certo, que está fazendo tudo errado, e eu vivo aquela tentação de pensar, eu vou deixar de acreditar. A gente que conhece os bastidores, muitas vezes, da fé, nós corremos um risco muito grande. Quanto mais a pessoa trabalha dentro da comunidade, mais contato ela vai ter com a fragilidade das pessoas. Ela vai ver que a fé passa o tempo todo pelas realidades humanas. E aí a gente precisa distinguir, né? A igreja é santa, mas é também pecadora. Então, ao olhar para as fragilidades do meu irmão, eu não tenho que perder a minha fé em Deus. Eu tenho que ficar mais observante para as fragilidades do meu irmão que estão em mim também. O respeito às regras divinas é sinal de amadurecimento místico. Mas há um detalhe a ser observado. Não basta obedecer. Carece que a obediência seja ato livre, movimento natural que o coração realiza por reconhecer o valor que se alberga na regra. A lei sagrada não foi estabelecida para nos oprimir. Ela é fruto do amor divino. A primeira referência que dela temos está no livro de Gênesis, na passagem que Deus ordena a Adão e Eva permanecerem dentro dos limites do paraíso. Uma regra foi estabelecida, mas não era sem motivo. Era para que o encontro fosse possível. O paraíso era o lugar delimitado para o encontro. Os limites estabelecidos facilitavam o encontro entre Deus e a humanidade recém-criada. O estatuto divino salvaguardava a Adão e Eva o direito de serem encontrados pelo Criador. Veja bem, na ordem divina temos a explicitação do caráter positivo da regra. Obedecer não era somente uma obrigação. Antes disso, era o direito de ser encontrado. Não ultrapassar os limites estabelecidos era garantir a proximidade com o Criador. Incomodado com essa harmonia, o diabo resolveu agir. A serpente colocou no coração deles a dúvida. Eles deixaram de saber o que era realmente bom. Interpretaram a proteção como uma privação. A palavra amorosa que recomendava desfrutar os limites do paraíso foi distorcida. O direito foi interpretado como fardo e obrigação. Mas o pedido de Deus não cerceava a liberdade humana. Permanecer dentro do paraíso era um exercício de liberdade. Sair também, mas nesse caso era preciso abrir mão de estar sob a proteção, que para ser amorosa carece estabelecer limites. Só quem ama estabelece, compreende e respeita os limites. Mas não foi assim que me ensinaram. Passei boa parte de minha vida firmado no legalismo da regra. Nunca interpretei a obediência como um direito, apenas como um dever. Fui privado de compreender que estar sob a autoridade divina era o mesmo que ser amado. É regra da vida. Toda criança tem o direito de obedecer a alguém. Sim, é direito que não se pode ser negligenciado. Por não ser capaz de decidir sozinha, é seu direito que alguém a oriente nas questões que escapam à sua capacidade de compreensão. É dessa obediência que nasce a confiança que lhe proporciona crescer e alcançar autonomia, liberdade interior. É crime privar uma criança de direcionamentos. Não é saudável não estabelecer regras, limites, mas é preciso explicitar os motivos. A proteção é desdobramento do amor, do desejo de que o outro não se perca, de que ele possa, pela observância saudável da regra, alcançar a liberdade que nos liberta de nós mesmos. Mas eu desconhecia esse avesso. O texto sagrado não me comunicava outra coisa senão a restrição. Porém, demorei para compreender o outro lado da legislação divina, que ali começou a ser estabelecida e que finalmente foi entregue a Moisés. A lei
não se limita a ser um estatuto de restrições. Ela é muito mais que um código moral a ser observado. Ela é fonte de vida. E por trás das palavras que ordenam um modo de viver, encontramos uma exortação ao crescimento, um conselho amável que nos encaminha ao aperfeiçoamento. A lei é um referencial de limites e possibilidades. Sobre esses dois pilares ela é edificada. Dela se desdobram direitos e deveres. A lei nos possibilita quando nos limita, mas também limita quando nos possibilita. Não é um jogo de palavras, é a explicitação da complementariedade que lhe é inerente. As duas dimensões podem nos favorecer, e disso eu fui privado. Deixei de conhecer a dimensão amorosa da lei, deixei de experimentá-la como um instrumento libertador que poderia facilitar a minha relação com Deus e com a humanidade. Faltou dar o segundo passo. Não me ensinaram que na lei o amor está albergado. E assim tornei-me um religioso fiel, um profundo conhecedor de todos os estatutos que há séculos foram recrutados pela cultura religiosa de minha ascendência. Um homem que não se economizou no conhecimento das Escrituras, que honrou a tradição e que se esmerou para buscar a coerência que a letra escrita me pedia. Amarrei a lei ao corpo, cingi meus rins com a palavra sagrada, quis trazer grudada ao corpo a recomendação revelada aos meus pais, o sábio conselho que nos veio dos céus, trazido pelas mãos dos escolhidos, dos que trouxeram na alma a brasa da profecia, a voz humana que nos trazia os recados celestes. O motivo maior pelo qual estou escrevendo é que eu gostaria que você me esclarecesse melhor o seu ponto de vista como padre num trecho de seu livro Quando o Sofrimento Bater à Sua Porta. No final da página 122, você nos relata o seguinte: recordo-me que durante o velório as pessoas tentavam nos consolar com frases feitas. Deus sabe o que faz. Chegou a hora dela. Deus sabe mesmo, quem não sabe somos nós. Chegou a hora coisa nenhuma. A vida e a morte estão em nossas mãos. Perdoe-me a ignorância, padre, mas fiquei arrasada quando li isso. De todas as literaturas que já li até hoje, essa foi a minha segunda maior indagação. De fato, nos é passado e transmitido vários costumes através de nossos familiares. Cresci ouvindo isso. Nunca duvidei de que a vida e a morte estariam nas mãos de Deus. Ele que tomaria as decisões, jamais nas mãos dos homens. Sempre acreditei na presença divina como mantenedora de tudo, respeitando o livre-arbítrio humano, mas tendo a decisão final. Sentindo-me abandonada, entre aspas, por Deus, estarei à mercê da humanidade, principalmente na hora de minha morte? Você poderia me ajudar a entender melhor isso? Essa é uma questão muito delicada. Muito obrigado pela sua atenção. Fico no aguardo de sua resposta, se é possível, pois sei que tem uma agenda apertada e o tempo curto. Muito obrigado, Maria Cecília. Minha filha, o livro que você fala é este aqui, para quem não sabe. Esse é o livro Quando o Sofrimento Bater à Sua Porta, que foi lançado aqui há 2 anos. E esta parte que a Maria Alice cita é o momento que eu falo da morte da minha irmã. A minha irmã morreu de maneira muito trágica, e ela morreu por causa de um acidente. Ela estava viajando de ônibus, e o ônibus tombou, e estava sendo transportado aqui nesse bagageiro que fica em cima, né? Um material de aço muito pesado que deveria ter sido despachado no bagageiro. E ao tombar o ônibus, foi um acidente simples, não muito complicado, aquela barra de aço caiu e esmagou a minha irmã. E aí eu digo que a minha irmã morreu porque alguém não cumpriu a responsabilidade. Não é nenhum problema a gente pensar isso, minha filha. Isso não vai gerar orfandade em você. Só que nós precisamos compreender que a proteção de Deus esbarra o tempo todo na liberdade humana. Você mesmo disse, no seu e-mail você já se responde. Será que a liberdade humana prevalece sobre a vontade de Deus? Aí você pergunta, padre,
Eu sempre acreditei que Deus nos deu o livre-arbítrio, mas que em última instância prevalece a vontade dele. Como é que você pode me explicar que nós, tendo livre-arbítrio, iria prevalecer a vontade de Deus? Então não é livre-arbítrio. Veja bem, toda vez que nós ferimos a vida, naquele momento ali, quando alguém não teve a responsabilidade de colocar aquela peça no lugar certo, isto é, no bagageiro, e ao permitir que aquela peça fosse transportada no lugar para o qual não era preparado para ser transportada aquela peça pesada, nós começamos a ferir o bom senso. Não é assim? Quando eu coloco o meu carro numa alta velocidade pela estrada, eu começo a colocar em risco a vontade de Deus para a minha vida, que eu viva e que eu morra de velho. Quando eu começo a pegar uma arma e atirar nas pessoas e viver de maneira irresponsável, eu começo a ferir esta vontade de Deus para a vida. A vontade de Deus, Maria Cecília, para a vida é uma só, é o bem. Deus não quer a morte trágica, Deus não quer o assassinato, Deus não quer o sequestro. Eu não posso, mesmo que eu queira retirar da minha vida o peso, mesmo que eu queira retirar o peso do outro para dar um consolo para ele, dizer, olha, sua filha está sequestrada, vamos acreditar nisso, uma vontade de Deus. Não. Deus não é este monstro que muitas vezes nós dizemos ser. Na tentativa de responder aos nossos conflitos e dilemas humanos, nós criamos Deus um monstro, fazemos dele um monstro. E Deus não é este monstro. Deus é amor, Deus é misericórdia. Eu prefiro ter que conviver com a dureza da morte da minha irmã, a ter que consolar-me com essa história de que Deus quis que ela fosse embora. Minha irmã morreu antes da hora, sim. E não é nenhum problema. Isso não é um atentado à proteção de Deus. Porque a vida humana passa o tempo todo pela experiência da liberdade. E Deus não pode interferir nisso. Aí você pode dizer, padre, mas então, como é que nós vamos entender essa ação de Deus? A ação de Deus é sempre para que ocorra o bem, a bondade. Quando nós não conseguimos corresponder a esta ação, as tragédias acontecem. E é bom que a gente pense assim, sabe por quê? A gente amadurece, Maria Cecília. Retira esta culpa das costas de Deus e a gente assume um pouco mais a responsabilidade de tornar a vida melhor. Veja aí se na sua história também não tem alguma coisa desarrumada que pode causar um acidente. Preste atenção na sua vida. Se também você não está correndo riscos, se você também não está se arriscando demais, preste atenção naquilo que você está escolhendo para você hoje. Pode ser que tenha uma peça desencaixada aí que esteja prestes a provocar uma tragédia. Haja enquanto é tempo. Porque essa ação qualificada, ela glorifica a ação de Deus. Eu não tenho dúvida que Deus nos ama. Eu não tenho dúvida que Deus ama você. E Ele quer a sua vida. Ele quer a sua saúde. Agora você tem que fazer a sua parte. Comendo direitinho, dormindo direitinho, fazendo uma atividade física, buscando na sua vida uma maneira de corroborar esse desejo de Deus. Isso é, cooperar para que Deus possa fazer o bem acontecer. Padre Fábio, são duas passagens evangélicas. Sou leitor assíduo da Bíblia. E a primeira pergunta que faço: Jesus realmente teve irmãos? Se ele não os teve, quem são as pessoas às quais as Escrituras se reportam como sendo seus irmãos? A segunda é: o apóstolo Paulo de fato caiu do cavalo? Ou apenas trata-se de uma expressão em sentido figurado? Vamos primeiro à pergunta, né? Quando a senhora pergunta se Jesus teve irmãos, se não teve, quem são aquelas pessoas que estavam ali? Isso é uma questão de linguagem. Lá na faculdade a gente aprendeu, dona Edicéia, que essa língua em que foi escrito o texto sagrado, ela é muito rica em verbos, mas é muito pobre em substantivo. Então, por isso que a palavra irmão, ela englobava tudo. Englobava primos,
parentes mais próximos. Então o termo irmão na Bíblia não significa que seja um parentesco direto de sangue. Não, pode ser apenas um parente próximo de Jesus. Esta é a explicação que os exegetas dão. Então a língua é pobre em substantivo e muito rica em verbo. Então, não havendo um substantivo para poder dizer muitas coisas, né, ou muito especificados, um para dizer tudo. Irmão é aquele que quer dizer primo, parente próximo, todos usados dentro do mesmo contexto. Quanto à queda do cavalo de São Paulo, a senhora tem razão em dizer, em trazer isso para a questão do sentido figurado. Porque para nós não é importante saber se Paulo caiu ou não do cavalo. Para nós importa o que sugere a cena. Foi justamente um momento em que tudo que ele cria, tudo aquilo que era a postura de vida, né, de Paulo, veio por terra. E a expressão dele cair do cavalo ou não, não importa. Tanto a senhora pode acreditar que foi uma queda concreta, foi uma queda real, como a senhora pode trabalhar a partir da hipótese de que isso é apenas para figurar um sentido maior. Na verdade, a Sagrada Escritura, ela precisa o tempo todo passar pela experiência de não ser compreendida ao pé da letra. Ela sugere, ela está sugerindo um contexto de mudança, aqui neste caso, na experiência de Paulo. Eu queria aproveitar para dar uma dica, posso? Claro, claro. Uma vez, meditando sobre esta palavra, eu achei bom perguntar para Nosso Senhor sobre o significado desta palavra. E a dica justamente é essa. Quando você tiver dúvidas sobre a palavra de Deus, experimente rezar com ela e perguntar ao Espírito Santo, grande amigo de nossas almas, para nos esclarecer sobre aquilo que a gente está buscando encontrar na palavra de Deus. Porque eu me lembrei que quando eu fui rezar sobre esta famosa queda de São Paulo do cavalo, rezando, me reportando a Deus e procurando entender, o Espírito Santo me falou lá no coração que não basta cair do cavalo, que não era o mais importante cair do cavalo. Aí eu corri na palavra de Deus ali para ver um pouquinho o que aconteceu com Paulo depois. Porque muitos de nós corremos o risco de pensar que bastou cair do cavalo e ali estava tudo resolvido. Não, Paulo perdeu visão, Paulo precisou passar um bom tempo para poder dar, e para poder ter possibilidades de não somente se recuperando, mas de dar uma resposta àquilo que tinha acontecido. Paulo precisou, na sua arrogância, deixar-se conduzir por um Ananias. Então eu entendi que não basta cair do cavalo. E quantos de nós ficamos na queda do cavalo, imaginando que ali já aconteceu tudo que tinha a acontecer com a gente ou com as outras pessoas. Mas a dica, na verdade, é essa. Sobre essas dúvidas da palavra de Deus, experimentemos transformar em oração. É preciso rezar com a palavra de Deus. Importantíssimo buscar que nós continuemos a nos perguntar sobre a palavra de Deus, mas rezar com ela. Quando a gente tem dúvida, seremos muito surpreendidos pela força viva que de fato a palavra de Deus é. E justamente, e o caráter figurado, né, das passagens, é ele que segura justamente a experiência mística. A experiência mística não sobrevive de discursos racionais. Pode observar. O discurso racional é apenas uma ponte para a experiência mística. Porque se você vai ler os místicos, você vai ver que eles dizem coisas que são bonitas, mas que nem sempre têm sentido. É engraçado isso. Quando a beleza, ela não carece de uma lógica. É bonito, pronto, acabou. É como a gente querer dar razão ao porquê da gente gostar de alguma coisa, né? Então a experiência mística com a palavra, e nisso já está o contexto da oração, ela desperta justamente daquilo que você não compreende, mas que ao mesmo tempo que causa um impacto em você. A palavra não é para ser dissecada, né? Ela não é um manual de receita, não. A palavra é viva, e por isso que ela sobrevive no tempo, pela carga mística que está condensada nas histórias que estão ali. Sempre digo, é o que sugere,
é aquilo que se desdobra, é o que vem depois do texto, são as reticências, né? Não para na palavra, mas ela sugere uma postura. Essa semana mesmo, conversando com o Everson, que é meu grande amigo do dia a dia, eu falava para ele, o Everson tem uma sensibilidade muito grande, e de vez em quando ele, assim, no sinal, ele vê alguém pedindo alguma coisa, ou vendendo alguma coisa, ele tem o hábito às vezes de parar o carro, conversar, paga o triplo do que vale a mercadoria. É uma maneira que ele tem de ser gentil com as pessoas. E ele não é rico, né? Ele tira do salário dele. Mas eu acho bonito isso nele. Aí ele estava contando que outro dia um senhorzinho que nem tinha tanta idade, mas o aspecto já era de muito sofrido, parado no sinal, e que aí ele parou, se interessou, conversou com o senhor, descobriu. Aí ele falou assim, com os olhos cheios de água, falei, padre, a vontade que eu tinha de colocar aquele senhor dentro do carro e trazer ele para mim. Dar a ele aquilo que a vida não está dando. É disso que eu estou dizendo. Às vezes nós encontramos pessoas, e aí eu também partilhei com ele, que às vezes nós encontramos pessoas que alcançaram tão pouco da vida. Eu não estou falando de alcançar materialmente. Claro, alcançar materialmente também é bom. Trabalhar, estudar, e depois você desfrutar, ter o direito de fazer uma viagem de férias, ter dinheiro para você sair com seus amigos, comer num restaurante, ir ver no cinema. Sim, isso é importante, faz parte das nossas alegrias. Mas eu estou falando daquela realização que ultrapassa a questão material, que é você ter alcançado o máximo de si. É tão bom quando a gente percebe que nós estamos alcançando o máximo de nós. Essa sensação a gente tem muito quando nós estudamos. Quando você dia a dia vai incorporando novos conhecimentos e você vai percebendo que você vai se distanciando daquela antiga ignorância que você levava com você. Ter um entendimento das coisas, fazer um curso, uma leitura, ver um documentário, um filme, uma peça de teatro que nos sensibilize. Tudo isso vai incorporando, vai alargando, né, os territórios da nossa alma. Então a gente vai tendo a sensação de que nós estamos alcançando cada vez mais os presentes que a vida nos dá. É claro que se você escolhe ficar trancada dentro de casa, amargurada, decepcionada, machucada, se você opta por lamber as feridas o tempo todo e não sai para buscar uma cura para essas feridas, você vai aproveitando cada vez menos da vida. É disso que nós estamos falando. Bartimeu vivia uma espécie de escravidão assim. Vejam o que diz o texto. Chegaram a Jericó, e quando Jesus estava saindo da cidade, acompanhavam-no os discípulos e uma grande multidão. O mendigo cego Bartimeu, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. Ouvindo que era Jesus Nazareno, começou a gritar, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim? Muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele gritava ainda mais alto, filho de Davi, tem compaixão de mim. Jesus parou e disse, chamai-o. Eles chamaram dizendo, coragem, levanta-te, ele te chama. O cego jogou o manto fora, deu um pulo e se aproximou de Jesus. Este lhe perguntou, que queres que eu te faça? O cego respondeu, Rabuni, que eu veja. Jesus disse, vai, a tua fé te salvou. E no mesmo instante, ele recuperou a vista e foi seguindo Jesus pelo caminho. Veja bem, o relato de Marcos, se você quiser depois até acompanhar aí na sua casa, reler, é Marcos capítulo 10, versículo 46 até o versículo 52. Capítulo 10 do Evangelho de Marcos,
versículo 46 a 52. Veja bem o relato. Primeiro diz que quando Bartimeu ouviu que ele não podia ver, quando ele ouviu que Jesus estava passando, o primeiro desejo dele foi correr ao encontro de Jesus. Mas imediatamente ele escutou algumas pessoas dizendo: cala a boca, fica quieto. Não é? Ele é repreendido por aqueles que estavam ali com Jesus, que certamente tinham uma visão bastante preconceituosa. Sim, a gente sabe que nesse contexto religioso aqui, a enfermidade era compreendida por muitos como uma maldição divina. Uma maneira muito cruel de compreender a Deus, né? Então, se tem uma cegueira, se tem uma paralisia, está apenas vivendo as consequências de uma maldição. Então, certamente esses preconceituosos não admitiam em hipótese alguma que Bartimeu pudesse fazer parte do grupo. Então, a primeira reação é de repreensão. Fique quieto no seu canto. Não venha importunar, não venha incomodar. Então, o primeiro desafio que Bartimeu precisa enfrentar é não acreditar nessa ordem. É não acreditar naqueles que queriam calá-lo. E é tão significativo isso, minha gente. Já vamos aplicando na nossa vida. Quantas vezes nós também, vivendo a necessidade de superar uma escravidão, não conseguimos porque estamos rodeados de pessoas que nos mandam ficar quietos. Às vezes até bem intencionadas. Ah, para de incomodar, se ajeite com isso que Deus está lhe dando. Você tem que se conformar. Às vezes são vozes que no fundo acabam sendo diabólicas, porque nos retiram a possibilidade da superação, porque nos acomodam. Ah, deixa por isso mesmo. Não estou dizendo que na vida a gente tenha situações que a gente de fato tenha que deixar por isso mesmo. Mas superar um processo de escravidão, não. Nós não podemos parar nas vozes que querem nos calar, que querem nos impedir de sair, de ir adiante, de vencer aquilo que precisa ser vencido em nós. Às vezes nós que vivemos em comunidade, então, meu Deus do céu, como isso é perigoso. Como é perigoso dentro das comunidades religiosas, dentro dos conventos, dentro dos seminários, a gente ser paralisado por aqueles que têm ciúmes, por aqueles que têm inveja, e que em nome de um amor por nós, ficam nos tolhindo. E às vezes usam até a imagem de Deus para fazer isso. Dizem que rezou e que Deus disse que não era para a gente fazer isso, fazer aquilo. Quantos de nós que tínhamos desejo de estudar, de aperfeiçoar o nosso conhecimento, não o fizemos porque esbarramos na inveja dos outros, dos nossos superiores, dos nossos colegas que convivem com a gente. Então precisa ter muita sabedoria para saber se aquela voz que nos cala, ela está de fato nos orientando para uma obediência que vai fazer bem a nós, ou se aquela voz está estando a serviço de uma força que nos paralisa e que não nos permite ir além. Sempre o discernimento, sempre a reflexão. É por isso que eu sempre digo que não existe crescimento humano sem reflexão. Até você mesmo que é casada. Presta bem atenção se o pedido do marido para não fazer, para não isso, para não aquilo, não é apenas uma forma mesquinha de lhe impedir de ser mais você. Sim, porque às vezes nós somos assim. Marido inseguro não quer que a mulher brilhe, aí ele começa a dizer não, não vai, não pode. E de repente ela com 1000 possibilidades vai ficando aniquilada em nome de uma obediência que não é sagrada há muito tempo. Sim, porque o amor promove. O amor, quando ele existe de verdade, quando ele está purificado, quando ele é cristão, o marido olha para a esposa e diz: isso mesmo, minha filha, vamos lá, vamos crescer. Vamos evoluir. A mesma coisa a esposa. Então nós precisamos tomar
muito cuidado com as vozes que às vezes nos impedem de sair da escravidão. Assim como Bartimeu, no momento em que fez o movimento de sair para ir ao encontro de Jesus, muitas pessoas o repreenderam. Só que ele não acreditou nessas vozes. Eu acredito que ele já estivesse ali, vivendo o milagre. Sim, porque não está descrito aqui, mas certamente a presença de Jesus já tinha provocado nele o primeiro milagre, que era justamente parar de ouvir as vozes que não queriam a sua superação. Então nós também precisamos viver essa proximidade com Jesus para a gente ter sabedoria de identificar as vozes que querem nos paralisar. Porque não é justo. Não é justo que Deus tenha investido tanto em você, Ele deu tanto potencial, e você passe a sua vida inteira sem despertar esse potencial, sem saber o que você pode, sem saber do que você é capaz. Primeiro que a gente tem que andar para frente mesmo, né? Tudo tem que nos jogar para frente, muito embora às vezes um passo atrás para nos ajudar a pensar que caminho nós estamos tomando também é saudável. A gente dá uma paradinha, olhar para os lados, dar um passo para trás, olhar o contexto das nossas escolhas, isso é muito importante. Agora a gente tem de andar o tempo todo na conquista daquilo que de fato interessa. Hoje nós começamos o programa falando da necessidade que a gente tem, por uma responsabilidade pessoal, de não abrir mão de ser quem a gente é. Eu até brincava, né, que à medida que nós vamos educando as crianças, elas vão deixando de ser sinceras. O falseamento não pode ser confundido com essa capacidade social que você tem de ser simpático com o outro e de não dizer aquilo que vai ser agressivo a ele. Então, ser educado é você privar o outro de ouvir algo que possa ser desagradável aos ouvidos dele. Então você considerar com sabedoria. Mas o falseamento é diferente. O falseamento é quando você finge uma satisfação quando de fato ela não existe. Então muitas vezes nós assumimos o falseamento como uma postura de vida. Não é o outro que vai quebrar essa falsidade em nós. É claro que alguém pode até nos estimular a deixar a falsidade de lado. Mas é a gente que precisa diariamente fazer essa pergunta. Se nós estamos sendo suficientemente verdadeiros com o nosso processo, para que esse processo nos provoque satisfação, realização, que essa vida é uma só. Se eu perco tempo com essa falsidade, com esses falseamentos, eu fico privado de elevar à categoria máxima aquilo que eu sou. E é interessante, né, que às vezes a gente passa boa parte da nossa vida vivendo só a metade do que a gente poderia. Por quê? Porque a gente perde muito tempo com falsidade, com os falseamentos. A gente não faz os enfrentamentos, aí a gente fica ali naquela condição de hipócrita. Porque nem é uma hipocrisia em relação ao outro. Também existe. Eu posso ser hipócrita em relação ao outro. Mas eu também posso ser hipócrita numa relação comigo. Quando eu minto, por exemplo, para mim mesmo, nós falamos ali agora mesmo na reflexão da palavra, muitas vezes eu, numa tentativa de me justificar, eu fico enfrentando falsos conflitos que não correspondem à minha realidade. E isso, minha gente, é como ser um doente que se recusa a viver o tratamento. Se você identifica que você está dentro de um relacionamento que não te leva para frente, que só te emperra, você precisa ser honesta com você. Não dá para levar adiante esse relacionamento. O mínimo que você precisa fazer é colocar as cartas na mesa e discutir abertamente quais são as reais intenções dessa pessoa. Você não é um objeto para ser manuseado, para ser colocado numa condição absolutamente desfavorável aos seus anseios como pessoa. É preciso ter muita coragem para viver esse enfrentamento. Mas a partir do momento que você dá este passo no enfrentamento, você vai alcançar
alguns territórios que são seus e que até então estavam alienados nas mãos de outros, isso vai lhe dando ainda mais coragem de buscar mais conquistas. A gente não termina. Essa conquista não termina nunca. A liberdade interior é um processo que nunca vai ter fim. Então, se você sente que você está vivendo um relacionamento que não lhe favorece florescer como pessoa, você não pode pensar duas vezes. Você tem que problematizar a questão. Eu gosto sempre de dizer isso. Nós precisamos levar a sério os nossos conflitos. Às vezes nós não damos ouvido ao que nos incomoda. E por que não damos ouvido ao que nos incomoda? A gente perde a habilidade de saber o que de fato precisa ser modificado. É como você se acostumar a um emprego onde você não cresce, onde você não precisa recrutar a sua inteligência, você fica repetindo a mesma coisa, e aí você olha que uma pessoa muito menos preparada que você realizaria aquela função perfeitamente. Está na hora de você ir embora. Está na hora de você buscar um outro lugar para você. Sabe por quê? Senão você vai começar a se nivelar por baixo. E essa fatura chega. Pode ser que hoje você esteja acostumado, o contexto lhe te anestesiou, mas vai chegar um momento que você vai se cobrar, meu Deus do céu, por que eu não tive coragem de fazer a minha mala e partir em busca de uma realidade que me exigisse mais? Por que eu não tive coragem de, naquela hora, tomar uma decisão que me causaria um desconforto, porque eu perderia a estabilidade, mas ao mesmo tempo me colocaria num projeto que de fato era para mim? Aí você vai sentir que você vai ser mais exigido do ponto de vista intelectual e naturalmente você vai sentir-se mais confortável do ponto de vista emocional. Porque quando nós temos a acomodação do processo intelectual, você começa a nutrir silenciosamente uma insatisfação emocional. Você sabe por quê? O ser humano sabe que pode. Você sabe que pode. Hoje, conversando com uma amiga minha, ela estava me dizendo, porque ela é empresária, ela trabalha não com um grupo muito grande de pessoas, mas ela fala assim, eu sempre tive muita habilidade de mandar os meus funcionários embora. Não é fácil, né? Já mandou alguém embora? Eu também não, eu não quero ter esse desprazer, deve ser muito desagradável. Mas ela disse que quando ela identificava que um funcionário não correspondia mais ao que ela esperava, e que ela certamente teria de enfrentar o dissabor de despedir, ela começava a prestar atenção de maneira especial no que estava desestimulando aquela pessoa. E aí, quando ela chegava para a conversa, ela chegava toda otimista, ela não chegava metendo bronca, não. Ela começava dizendo assim, você tem percebido que você nasceu para muito mais do que aquilo que você faz? Porque se você não está desempenhando bem o seu papel, não é que você é incapaz, não. É que você não está estimulado. Você pode muito mais. Vá buscar um emprego melhor para você. Vá buscar um lugar onde você vá se exigir um pouco mais como pessoa e que naturalmente vai lhe dar uma satisfação, porque o que nos realiza é quando a gente tem a sensação de que a gente está crescendo. Diz que a pessoa vai embora feliz da vida. Isso é um dom. É um dom de fazer o outro perceber que ele pode ser mais. Você faz isso com os outros? Você estimula as pessoas a serem mais? Ou você aproveita a acomodação para que elas fiquem escravizadas dos seus interesses? E você? Você é capaz de se desafiar a querer mais para você? Ou você se contentou com o pouco que a vida lhe deu? Não estou dizendo que você será ingrato, que você vai jogar tudo fora, não. Eu estou apenas querendo que você olhe para você do mesmo jeito como Jesus nos olha. Aquela palavra dura, eu volto a dizer, aos fariseus e aos escribas, não é para humilhá-los, é para acordá-los. Nenhuma palavra de Jesus é para humilhar alguém, para que aqueles se sentissem piores do que eles realmente eram. Não, a palavra dura é para acordar o que está acomodado.
Quanto mais acomodado está, mais dura tem de ser a palavra. Senão a gente não acorda. Você tem escutado? Você tem se percebido para saber se de fato você está no lugar certo? Você tem medo de mudar? Tem medo de correr atrás daquilo que você pode se oferecer? Ou você se nivelou por baixo, se acomodou nas suas escolhas e está satisfeito esperando a morte? É muito triste isso. Eu preciso diariamente, por mais que eu já tenha conquistado os meus resultados intelectuais, eu preciso me desafiar. Emocionalmente, eu ainda não alcancei o equilíbrio que eu quero. Quero viver cada vez mais dono das minhas emoções. Não quero ser escravo dos meus sentimentos, das minhas iras, dos meus ódios, não. O processo de Deus para mim, o convite de Jesus para mim, é superar tudo aquilo que para mim é um contexto de hipocrisias. Eu quero ouvir essa palavra aqui e em nenhum momento pensar que Jesus está querendo me humilhar em público. Jesus está querendo é me acordar. Quanto mais dura é a palavra de Deus para nós, maior é o seu amor. Porque aquele que ama exige até a última gota, para que aquele que é amado chegue ao melhor de si mesmo. É isso que eu lhe desejo. Que Deus lhe desafie, que Deus lhe incomode, que Deus lhe grite essa palavra dura, para que você saia de todas as realidades, para que você rompa com todas as realidades que estão lhe aprisionando.